Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo para vocês de utilidade pública. Se for bom para vocês, curte e compartilhe. Durante 15 anos, os servidores públicos não poderão ter aumento de salário. E concurso público, será que pode ter nesse período? Para nós entendermos o que está acontecendo, nós precisamos entender três leis. A Emenda Constitucional número 95 de 2016, a Lei Complementar 173 de 2020, que traz maior dúvida para o servidor, e a Emenda Constitucional número 109 de 2021. Os 15 anos saíram da onde? Saíram justamente do texto de lei da Emenda Constitucional número 95 de 15 de dezembro de 2016, que lá no artigo 106 diz o seguinte: fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114, desde deste ato das disposições constitucionais transitórias. Vocês entenderam de onde que sai os 15 anos que o pessoal está dizendo que não pode ter aumento de salário? É porque essa lei que foi sancionada em 2016, ela vale por 20 exercícios financeiros. Nós estamos em 2021, se passaram 5 anos, então ainda falta 15 anos para essa lei, que essa lei continue em vigor. É por isso que as pessoas falam que o servidor público vai ficar 15 anos sem aumento de salário. Mas calma que tem muito texto pela frente ainda. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplica-se até o final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites do Poder Executivo ou a órgão elencado no inciso 2 a 5 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas das seguintes vedações. Esse texto que nós estamos lendo, vocês vão prestar bastante atenção porque ele vai aparecer nas duas leis seguintes. Inciso 1º, concessão a qualquer título de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial, transitado em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor dessa emenda constitucional. Ou seja, aqui já diz que não pode ter aumento ou reajuste ou adequação, mas para isso acontecer tem as regras e toda regra tem a sua exceção. Então vamos ver o que diz o texto na seguida. No inciso 6º diz o seguinte: criação ou majoração de auxílios, vantagem, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza em favor de membro do poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares. Vocês entenderam que essa questão de aumento de salário já é real desde a Emenda Constitucional número 95? Não é um texto novo, isso não apareceu em 2020, em 2016 esse texto já existia. O que acontece é que agora nós estamos num período pandêmico e o executivo ele se apegou à lei complementar 173, que está dizendo que como foi sancionada essa lei e lá está dizendo que é proibido o aumento de salário nessas condições, ele não vai dar aumento de salário. E ponto. Mas vamos seguir. Agora vamos ver o que diz a Lei Complementar número 173 de 23 de maio de 2020. O artigo 8º dessa lei diz o seguinte: na hipótese que se trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de... Note que aqui no texto de lei, no artigo 8º, nós temos a palavra proibido. O que está proibido? Aí nós vamos continuar o texto de lei, olha o que aparece. É justamente o texto de lei que está lá na Emenda Constitucional número 95, que é conceder a qualquer título, vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos militares, exceto quando derivado de sentença judicial, transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Aqui eu entendo o seguinte: a minha interpretação,
Aí, pessoal, o seu reajuste que o seu município está negando para você, ou o estado está negando, ele foi dado anterior à calamidade pública? Isso acontece principalmente aos servidores da educação que receberam no início de 2020, em janeiro de 2020, para ser mais específico, o aumento de 12,84% de reajuste no salário, mas devido à pandemia e muito executivo, tanto o governador, tanto o prefeito, não deram esse reajuste, porque a lei 173 deixa bem claro que é proibido o aumento de salário durante esse período de pandemia. Continuando o texto de lei, nós temos o inciso 2, criar cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa, alterar a estrutura de carreira que implica aumento de despesa. No inciso 2 e 3 é a questão do concurso público. Deixa bem claro que não pode criar cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa. Só que aqui ele está falando muito claro que é criar cargo, ou seja, criar novos cargos. Ele não está falando da substituição de servidor. Aquele servidor que aposenta, que pede afastamento, ele cria uma vacância. Nesse caso, pode sim ter concurso público. Só com concurso público pode haver contratação. Então, nesse caso, pode sim haver concurso público. Continuando, lá no inciso 4 diz o seguinte: admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direção, de assessoramento, que não acarreta aumento de despesas, as reposições, olha o que eu estava dizendo anterior, as reposições decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício, as contratações temporárias que tratam o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporário para prestação de serviços militares ou a contratação de alunos de órgãos de formação militares. Ou seja, pode haver concurso público nesse período, porque nós temos as ressalvas, nós temos as reposições decorrentes de vacância, quando o servidor se aposenta ou quando ele pede afastamento, há uma vacância. Então, para suprir essa vacância, tem que haver concurso público, seja concurso público de forma efetiva ou temporária, tá? Mas é concurso público nesse caso. Então, aqui deixa bem claro, mesmo na Lei Complementar 107, que pode haver sim concurso público nesse período. Então, você que está estudando para concurso público, ficou sabendo aí, né, que vai aparecer muito concurso público, principalmente na área de segurança pública, para a Polícia Civil, então pode continuar estudando que vai ter concurso público sim, tá? Lá no nosso inciso 6 dessa lei diz o seguinte, ó: criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membro do poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. E agora nós vamos para Emenda Constitucional número 109 do dia 15 de março de 2021. O que diz o texto de lei? O que interessa para a gente aqui é o artigo 167A, que diz o seguinte, ó: apurados que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado os poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da. Pessoal, o artigo 167A, ele deixa bem claro o seguinte: é facultado aos poderes executivos, tá? Aos poderes executivos, vamos parar por aqui, é o que interessa pra gente, que ele pode sim dar o reajuste salarial, tem que ficar de olho nas relações entre despesas correntes e receitas correntes. Quando superar os 95%, ele não pode dar o aumento.
Ele é proibido de dar o aumento nesse caso. Como nós estamos vivendo nesse período pandêmico, fica mais fácil chegar nos 95% dessa receita. O que você tem que fazer é cobrar do legislador da sua cidade para verificar se isso está acontecendo. Se isso não aconteceu, o executivo, seja da sua cidade, seja do seu estado, ele não vai cair na lei de responsabilidade. Nesse caso, ele é facultado te dar o reajuste salarial ou não. Quem vai decidir isso daí é ele. Se ele tiver realmente interesse em valorizar o servidor público, ele vai conceder esse aumento salarial. Agora, se caso ele não queira te valorizar, aí, meu querido, ele vai se apegar na lei complementar 173 e vai dizer que é proibido dar aumento salarial, sendo que a lei 173 nesse caso já foi ultrapassada. O que está valendo é a emenda constitucional 109 de 2021. Então você tem de cobrar para o legislativo da sua cidade ou do seu estado que ele estude a emenda constitucional 109, que vai dar liberdade, pelo menos é facultado o executivo conceder o reajuste salarial. E vamos continuar então na leitura do texto de lei para ver o que diz. No inciso 1º, concessão a qualquer título e vantagem, aumento ou reajuste de adequação e remuneração de membro do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que se trata esse artigo. A única coisa que mudou das leis anteriores é que agora veio bem separado, agora é bem específico o que pode e o que não pode. Criação de cargo ou emprego de função que implica aumento de despesa. Isso daí não pode. Criação de cargo, emprego ou função que implica, não pode ter criação de cargo. O que pode é a questão da vacância. Se o servidor aposentou e precisou a reposição de servidor, pode sim fazer concurso público nesse caso. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Continuando, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia e de direção que não acarreta aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, a contratação temporária que se trata no inciso 9 do caput do artigo 37 dessa Constituição, e as reposições de temporário para a prestação de serviços militares e de alunos de órgãos de formação de militares, realização de concurso público, exceto para a reposição de vacância prevista no inciso 4 deste caput. Então, aqui deixa bem clara a questão do concurso público, né? Se pode haver ou se não pode haver. Mas pra gente, pessoal, o que mais importa é essa parte que trata das relações entre despesas correntes e receita corrente, onde supera os 95%. Isso aqui você tem que estar por dentro, procurando os legisladores, aí, os seus deputados ou os vereadores que representam vocês, e perguntar para ele como está a situação no município. O município, ele supera os 95% dos gastos dessas receitas correntes, como está a situação? Nesse caso, se a relação entre as despesas e a receita, se não chegar aos 95%, o executivo, tanto da sua cidade ou do seu estado, fica facultado. Se é facultado, ele pode oferecer o reajuste ou não, entendeu? Então é isso daqui que eu queria passar para vocês hoje. Lembrando a vocês o seguinte, pessoal, tudo que eu disse aqui, foi um Ctrl+C e um Ctrl+V das leis que eu citei aqui, tá? Então fica aqui para vocês, ó, a emenda constitucional número 95 de 2016, a lei complementar 173 de 27 de maio de 2020 e a emenda constitucional número 109 de 15 de março de 2021, tá? Tudo que eu fiz aqui foi simplesmente um Ctrl+C, um Ctrl+V para deixar claro para vocês o seguinte: essa questão de que não pode haver aumento de salário é uma falácia. Essa questão de que não pode haver concurso público também é uma falácia. A questão do aumento salarial vai muito do executivo, da sua cidade ou do seu estado. Vocês entenderam a relação entre as despesas e a receita do seu município? Se não chegar aos 95%,
é facultativo. O executivo vai escolher se ele vai te dar esse aumento ou não, beleza? Eu espero ter ajudado vocês aí. Eu vou deixar o espaço para vocês deixar o comentário aí, para vocês dizerem para mim se o vídeo ajudou ou não. Se você gostou desse conteúdo, pode inscrever, porque tem muita coisa que a gente pode estar debatendo, que a gente pode estar conversando e a gente pode se ajudar e ajudar muitas pessoas que precisam da gente, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu deixo aqui um abraço e fica na paz aí.